Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, Feliz Natal. Como é que foi suas festas? Como é que foi estar reunido com o maior ministério que o Senhor criou, que é a família? Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi bom para mim. Eu vivi um momento que está guardado na minha mente para sempre, com uma saudade eterna de viver aquele momento para sempre, sabe? Porque é muito bom estar em família. E você está aqui, minha família em Jesus. Estamos aqui diante do nosso Pai, em família, para nos aproximarmos ainda mais desse Pai tão generoso e misericordioso. Vem comigo nessa jornada, meu irmão. Vamos dar continuidade a ela e vamos fazer essa família crescer ainda mais. Compartilhe essa mensagem, compartilhe a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova do Senhor para todo mundo. É para todos. E se está te fazendo bem, vai te fazer mais bem ainda compartilhar. Quando você tiver como testemunho alguém com quem você compartilhou te dizendo assim: meu irmão, como foi bom. Como está sendo bom descobrir quem é o Senhor Jesus, quem é o nosso Pai. E vai te agradecer por você ter compartilhado a palavra, por você ter enviado essa luz até ela. Amém, meu irmão? Bora continuar fazendo isso. E vamos para a palavra. Palavra do Senhor, escorregou o celular aqui. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Irmãos, vamos começar o estudo da palavra, dessa passagem, com uma explicação, vamos dizer assim, didática, né, como é na escola. O que é a concupiscência? Eu fiz um resumo aqui da reflexão, do estudo. E diz assim, ó: concupiscência é o desejo forte e desordenado por coisas mundanas, prazeres sensuais, bens materiais, poder, comida. É a atração por apetites egoístas, contrário à razão e à lei de Deus, que busca satisfação imediata e carnal, afastando a pessoa de Deus, como luxúria, cobiça, enfim. A sua origem e significado, no grego, no Novo Testamento, geralmente vem de uma palavra chamada epitimia, um desejo ardente ou forte. No latim, deriva de concupiscentia, indicando um apetite sensual ou terrenal desmedido. Como é dito em 1 João 2,16, há 3 tipos: a da carne, glutonaria, luxo, desejos sexuais descontrolados, ou seja, prazeres sensuais. A dos olhos, cobiça por bens materiais, dinheiro, posses, ganância, desejo pela a mulher ou marido, né, do próximo. E tem também a soberba da vida, a ambição desmedida por poder, status, autoexaltação. De acordo com algumas doutrinas cristãs, como o cristianismo, a concupiscência é sinônimo de libertinagem ou lascividade carnal. A Bíblia cristã fala sobre a concupiscência dos olhos, que seria o desejo pecaminoso de prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. É um impulso para satisfazer desejos de forma errada. Tem quem se iluda que somente pensar sem praticar não é pecado, mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Se o amor ao dinheiro é a
a raiz de todos os males, está em 1 Timóteo 6,10. Então, sem dúvida, a concupiscência é sua aliada secreta. É algo vulgar e degradante. A concupiscência transforma pessoas, coisas e até ideias em objetos para possuir ou adquirir a fim de satisfazer um desejo. A concupiscência compele a pessoa a procurar cobiçar algo que é contrário à vontade de Deus. Exemplo, cobiçar a mulher do próximo, os bens do seu irmão, o cargo na empresa, enfim. Em Mateus 5, 28, a palavra diz que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Elder Jeffrey Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, explicou: por que a concupiscência é um pecado tão mortal? Além do impacto espiritualmente destrutivo que tem sobre a alma, acho que é um pecado porque macula o mais elevado e santo relacionamento que Deus nos concedeu na mortalidade. O amor que um homem e uma mulher sentem um pelo outro e o desejo que o casal tem de gerar filhos em uma família planejada para ser eterna. Permitir que um desejo concupiscente germine tem sido a raiz de muitos atos pecaminosos. O que começa com uma olhada aparentemente inocente pode crescer até se tornar uma sórdida infidelidade, com todas as suas desastrosas consequências. Vamos pegar aqui o exemplo do rei Davi. Davi vê por acaso Batseba se banhando e a cobiçou. O pecado cedeu a ação e ele mandou que a trouxesse até ele e deitou-se com ela. A partir daí foi só desgraça. Já conhecemos o que é concupiscência. Agora vamos falar do que não é. O desejo por dinheiro. Há muita confusão sobre isso aqui. Em si só e por si mesmo, o desejo por dinheiro não é algo maligno. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos para o próximo aqui. Ter desejos sexuais adequados pelo próprio cônjuge. Esses sentimentos concebidos por Deus podem fortalecer e unir o casamento. Mas se buscarmos somente satisfação pessoal, visando apenas nossos próprios desejos, então estaremos decaindo em concupiscência. A chave para buscar e manter a devida intimidade física no casamento é a intenção pura e amorosa. O princípio importante é buscar as coisas pelo propósito certo, edificar o reino de Deus e aumentar a virtude no mundo. A concupiscência é uma emoção falsa, um real substituto para o amor genuíno, o valor verdadeiro e o discipulado duradouro. A concupiscência não é inevitável. Como o Pai Celestial nos deu livre-arbítrio, temos poder sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quando surgirem tentações, podemos decidir não seguir esse caminho. A eliminação da concupiscência exige oração sincera, na qual pedimos a Deus que remova esses sentimentos e nos conceda, em lugar deles, um amor caridoso. Meus queridos, todos nós, sem exceção de absolutamente ninguém, vivemos em algum momento essa maldição chamada concupiscência, esse pecado, como disse no resumo, degradante, vergonhoso, em que nos faz desejar aquilo que não é nosso, que nos faz cobiçar o que é do nosso próximo. E vivemos a ilusão de que fazer isso só em pensamento não é pecado. Isso é porque já estamos, infelizmente, emaranhados nesse vício que parece aparentemente inocente e inofensivo, mas está te comendo por dentro, está te corroendo, está te afastando de Deus. Realmente a gente precisa, por isso a palavra diz, sejais
vigilantes o tempo inteiro. Orai sem cessar. Porque, meu irmão, a tentação do pecado, ela vem devagarzinho. Ela chega de mansinho. Que é para não te assustar, que é para não te alertar. E aí ela vai fazendo vereda na sua alma, corrompendo ela inteira. Então, vigie-se. Ore. Dá para perceber quando a gente está fazendo isso. Quando a gente está em pecado da concupiscência. Dá para perceber. Acabei de falar que nós temos dentro de nós o poder para dizer não. É só decidirmos fazer isso. Isso em amor, em respeito, em temor ao nosso Deus. Porque sabemos que o custo disso é a morte. Morte é o afastamento de nossa essência, de Deus. E aí? Qual é a decisão que você vai tomar? Vai continuar nesse vício, achando que ninguém está vendo? Né? Porque de começo Deus está vendo. Já começa que Deus está vendo. E com certeza, como é um ato errado, falho, como é pecado, alguém também aqui na Terra vai acabar descobrindo, vai acabar vendo. Porque é como o pecado de roubar. Que o maior erro do ladrão é pensar que nunca vai ser pego. Mas, meu irmão, se não é de Deus, tem fim. É como a mentira. Pode ver, quem conta a mentira, ela não vai longe. Chega uma hora que ela cai. Porque não é de Deus. Somente o que vem do Senhor é eterno. É bom, perfeito e agradável. O resto é mundano e se é do mundo, é do diabo. Então, meu irmão, vigie-se. Quando a tentação vier, cobre-se. Afaste-se do pecado, porque a palavra também diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado, quando encontra uma resistência baseada, concreta, como é que fala? A palavra me fugiu agora, mas quando o pecado encontra essa resistência dentro de nós, mas ampliada, suportada pelo Espírito Santo, ela foge. Ela não pode. Ela não tem poder. Então busque, meu irmão, a ajuda do Espírito Santo. Se está difícil para você vencer isso pela a quantidade de tempo que você já está imerso nesse pecado, a palavra também diz que sozinho você não vence. Busque o Senhor. Faça uma oração sincera e diga: meu Deus, eu não quero mais ser pecador assim. Eu não quero mais seguir esse caminho. Me ajude a sair dele. E o Senhor vem e te ajuda e você se liberta. Mas essa decisão precisa inicialmente ser sua. Você precisa querer parar com isso. Amém? Até a próxima.